Os olhos, os ouvidos e a língua vêm antes da mão. Ler vem antes de escrever e desenhar, antes de traçar as letras do alfabeto. Palavras de Mahatma Gandhi, escritas há décadas, mas que caem como uma luva na história de vida destes dois irmãos, crianças vítimas da ditadura. De 10 anos para cá, eu venho tentando resgatar a memória das coisas que incomodavam, exatamente para deixar a vida seguir. E agora eu transformei isso em pequenas ilustrações. Como são essas ilustrações? Que traços são esses? Que contam o quê? Contam da pequena Camila, assim, desde de como era um pouquinho a vida, como é a minha sensação do aprisionamento deles, como é a entrada no presídio. Eu hoje em dia só tenho a primeira parte, que vai desde o sequestro até a primeira entrada no presídio e a revista, né? A gente era revistado, tinha que tirar a roupa e tal. Depois eu vou dar continuidade a esse trabalho. É um trabalho que tem que ser lento, né? Porque ele é de resgate de lembrança, né? Tanto que ele chama sequestro da minha memória, porque eu acho que junto com o sequestro da mãe tem o sequestro da memória. Vida bruta, frase que se repete em vários traços e linhas nos desenhos de Paulo. Falar disso com o reconhecimento público é uma coisa totalmente diferente. Então, assim, apesar de eu ter conseguido me expressar e ter superado algumas dificuldades, o que aconteceu, eu acho que aconteceu em termos de memória coletiva. Porque até hoje, se você se refere à ditadura, por exemplo, eu moro no interior. A maioria das pessoas com quem eu converso e que eu tento mudar a opinião, elas acham que a ditadura foi uma coisa muito boa para o Brasil. Essa mentira que foi contada, essa é a mentira. Então eu acho que assim, não basta só a gente dar nosso testemunho aqui, isso tem que ser muito mais falado, verbalizado, e eu sei que os meios de comunicação, essa mídia aí, que 70 famílias detêm o poder da mídia, elas não vão falar disso. Então, se o Estado quer fazer algum tipo de reparação, ele tem que fazer com verbas, com institutos do Estado. Por isso, assim, acho que o Paulo, de 6 anos, que queria ouvir que o governo, que o presidente, ficava sentado de frente para a televisão e dava a mão para Camila, vamos ouvir o que o presidente vai falar. O Paulo esperava que o presidente dissesse o que tinha feito com os pais dele. E o Paulo nunca ouviu isso. Eu acho que uma reparação só vai acontecer quando a sociedade, e eu falo não a sociedade das capitais, a sociedade do Brasil inteiro, das cidades do interior, entendam o que aconteceu de fato, para que isso não se repita. Para muitas crianças da época, o processo de esquecimento pode tê-los poupado de muitas dores, mas também levou embora rostos e memórias de uma infância que poderia ter sido feliz. Infância roubada, eu acho um pouco pesado. Algumas coisas foram roubadas, quer dizer, foram roubados alguns convívios, roubados algumas, puxa, ela é testemunha de alguma coisa. As pessoas não acreditam que você tenha passado por isso. Por exemplo, os meus irmãos nunca acreditaram que eu tivesse passado por isso. Eles não sabiam, eles só souberam agora de 1, 2 anos para cá e eles não, para eles isso, imagina, isso é coisa de criança. Quer dizer, ela foi presa, mas daí, não tem nada com isso, o problema é o papai que foi preso, entendeu? Quer dizer, então, eu também nunca falei. Agradeço muito e a iniciativa da Assembleia Legislativa, da Comissão da Verdade, o Rubens Paiva, esse tipo de depoimento e gravação histórico, para que isso fique gravado na memória deste país. Tentar entender e dar voz a estas histórias da ditadura é importante para que todos saibam a verdade de uma época tão opressora. Uma fase dura da ditadura e que nem todas as pessoas que vêm aqui depor elaboram, falam, destravam, né? Muita gente não vem, falta, não consegue chegar. Então, aos poucos estamos contando a história não oficial, a história dos vencidos, que a história dos vencedores a gente lê todo dia. Então nós estamos tentando contar a verdade no país da mentira.